Olá, geração profética de adoradores e adoradoras do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por causa da tua vida. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo por causa da palavra dele. Bendito é o Senhor. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada uma dessas vidas, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos entrar na terceira parte do amor ao dinheiro. Nós estamos nessa série que nem começou. Bastidores do propósito. Identidade de poder. E hoje pode colocar suas expectativas nas alturas, porque o Senhor vai entregar coisas sobrenaturais, surreais, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu já estou aqui, o poder de Deus já está subindo e descendo, a glória de Deus, a presença de Deus já está aqui estabelecida. Vamos orar comigo? Você ora comigo nessa hora? Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, na Tua santa presença. Pai, eu me coloco aqui, Senhor, como vaso. Eu me coloco aqui, Espírito Santo, como a Tua filha pequena, dependente de Ti, Espírito Santo. E eu te peço, Espírito Santo, dá-me as palavras. Dá-me, Espírito Santo. Dá-nos a revelação. Usa-me, Senhor, como um vaso de barro nas tuas mãos, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Eu dependo de Ti, Espírito Santo. Eu dependo não só um pouco, eu dependo plenamente do Senhor. Totalmente. Ensina-me a ensinar a Tua palavra. Ajuda-me a falar a Tua poderosa palavra. Obrigada, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estabeleço e consagro esta palavra, este ambiente em nome de Jesus. Eu consagro, ó Pai, cada vida. Eu consagro toda essa atmosfera, Pai. Toda essa atmosfera eu consagro a Ti em nome de Jesus. Eu consagro todas essas vidas ao Senhor em nome de Jesus. O tempo em que elas estarão aqui, Pai, recebendo do Senhor, eu consagro a Ti esse tempo. Que o Senhor receba como oferta. Que o Senhor receba como oferta agradável diante de Ti, Pai. Receba como adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, e eu te peço, Pai, estabeleça, Pai, os Teus anjos fortes em cada lar, em cada vida, em cada ambiente. Em nome de Jesus Cristo, estabeleça a atmosfera de poder, Senhor, em cada ambiente. E por isso eu expulso e eu repreendo todo o espírito contaminador, todo o espírito proveniente de Leviatã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo o espírito de incredulidade. Senhor, livra-nos, Senhor, dos religiosos e dos incrédulos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estabelece aqui, Pai, um ambiente de glória, o ambiente da Tua presença. Estabelece aqui, Pai, o ambiente propício, Pai, para a liberação, para a demonstração do Teu poder, para a manifestação da Tua glória. É o que eu te peço, é o que eu creio, é o que nós recebemos e nós agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou direto ao ponto, vamos direto ao assunto. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela é poderosa. E antes de eu entrar aqui, porque eu tô feliz um pouco além da conta, eu estava falando com o Espírito Santo e eu disse: Espírito Santo,
A unção, o poder da tua presença é a coisa mais preciosa de toda a minha vida. Eu falei, Senhor, o poder, a tua presença, não existe nada. Quando eu digo nada, é nada. Nada melhor, nada mais saboroso, nada mais magnífico do que a presença do Espírito Santo. Nada. E quando o Senhor disse para mim ontem, a partir de amanhã você vai poder ministrar e intencionar a unção da presença. Sempre que eu te ordenar, sempre que eu te direcionar, a partir de hoje você tem autorização. Eu estou estabelecendo isso. Ontem eu não estava cabendo dentro de mim. Sabe? Como eu não estou agora. Eu estou muito feliz e fica até o final, porque ao final eu vou orar por você. Eu vou pedir ao Senhor a manifestação da glória dele, pó de ouro, pó de prata nas suas mãos. E também eu estarei ministrando o poder de Deus, a unção da presença sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu tô tão feliz que eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar hoje lá na comunidade. Eu vou compartilhar a sequência. O dia 1, o dia que eu falei do amor ao dinheiro da primeira vez. O episódio 2 e o episódio de hoje eu não sei. Eu acredito que não. Eu vou compartilhar o 1 e o 2. Para quem tá aqui hoje, para quem ficar aqui até o final, conseguir desfrutar de toda essa magnífica revelação. Amém? Se você é intercessora, esteja intercedendo por mim. Deixa eu quietar esse cabelo aqui. Em nome de Jesus. Amém? No segundo dia, onde nós falamos do amor ao dinheiro da parte 2, nós falamos sobre alguns elementos que revelam e que desvenda todo esse grandioso mistério, né, do amor. O que é o amor? E através dessa estrutura do que é o amor, nós fomos falando sobre o amor ao dinheiro. Então, esse amor ao dinheiro, eu vou começar a falar agora, eu vou dar uma recapitulada no que nós falamos. Primeira coisa que o Senhor trouxe para nós do que é o amor. A sua palavra. A palavra. Esse foi o item número 1. A palavra foi a primeira demonstração e manifestação do amor de Deus para conosco. A palavra. E a segunda coisa, nós falamos do propósito e nós trouxemos a tríade, né, que compõe o propósito, que é o motivo, que é o significado e a finalidade. E nós falamos sobre a promessa. Por que veio a promessa? Porque o homem só precisa da palavra, só precisava antes do pecado. Ele só precisava da palavra e ele só precisava do propósito e de desfrutar do plano de Deus, desfrutar de todas as bênçãos de Deus estabelecida no plano original. Porque o Senhor nos deu a terra por herança. O Senhor nos deu a terra por possessão. A terra é nossa e nós temos posse da terra. Eu não sei se você sabe, mas a Jerusalém do céu, ela vai descer para a terra. A terra é dos filhos. A Jerusalém, ela vai descer e estabelecer-se aqui nessa terra. O céu vai ser o céu na terra e o céu no céu. São dois céus que vão existir.
Os céus do Senhor e o céu que ele deu aos filhos, porque o Senhor deu a terra por herança. Mas nós não vamos entrar nesse ponto aqui. E a partir de agora a gente vai falar de uma outra sequência para você compreender o que é o amor ao dinheiro. E hoje, eu já quero te dar o spoiler. Hoje você vai saber, Gleiciane, como eu sei que ainda o meu coração está entronado por Baal. Como que eu vou saber? Hoje você vai saber. Porque eu vou trazer o sinal, o grande sinal. E você também vai saber, não só para você, mas as pessoas com as quais você vai se conectar a partir de hoje. Você vai sair dessa live com a capacidade do Espírito Santo, pela palavra, com a consciência, com a mentalidade estabelecida e entendendo como diagnosticar uma pessoa que é governada por Baal. O Baal é o senhor dela. E também você vai saber quem são as pessoas que são governadas, dirigidas pelo Espírito Santo. E que amam a Deus acima, além de qualquer coisa. E você vai se surpreender. E eu quero te fazer uma pergunta para te trazer a revelação para o final. A pergunta é, e aí eu quero que por favor você coloque aqui no chat. O que é, presta atenção, o que é resultado para você? E aí você escreve no chat, resultado para mim é, e aí você coloca o que é resultado para você. O que é resultado para você? Deixa eu só colocar uma coisa aqui no chat aqui. Peraí. O que é resultado? Coloca aqui. Resultado é consequência. Tá. Mas o que é? Resultado pra mim é isso, isso, isso. Resultado pra mim é... E aí, não se preocupe em querer adivinhar o que eu vou falar. Mas traga o que é resultado pra você. Fala, olha, resultado pra mim. Por exemplo, você busca resultados. Que tipo de resultados você tem buscado? E esse resultado que você busca é o que resultado significa pra você. Resultado pra você é o quê? Amém? E aí você coloca aí. Resultado pra mim é quando eu alcanço o meu objetivo. Tá. Mas o que é esse objetivo? Aí você vai saber o que é resultado pra você. O que é resultado pra você? Fala assim, olha, você é uma pessoa de resultado. Fulano é uma pessoa de resultado. Beltrano é uma pessoa de resultado. O que é resultado para você? O que é resultado para você? Vocês estão sem coragem de falar o que é resultado para você? Coloca aí. Algumas colocaram aqui, mas não é. Resultado para mim é... Eu não vou falar para mim o que é resultado agora, porque senão eu vou revelar para vocês. Tá? Agora vamos para parte mais maravilhosa. Nós falamos da sequência, e aí eu recomendo depois você assistir a parte 2, a parte 1, a parte 2 novamente, porque você vai montar. Ó, a Ponciana colocou aí, ó. Resultado pra mim é ter sucesso. Maravilha, ó, colocou. Parabéns, vai colocando. Resultado pra mim é cumprimento, ser livre de tudo que me prende, como crescimento e satisfação pessoal, aí, a maioria das pessoas. Você segura aí, doutor Maurício. Glória a Deus. Vamos lá. Eu não vou falar ainda o que é resultado, porque eu vou entregar isso no final, porque aí eu vou entregar pra você o segredo, pra você identificar se o seu coração ainda tem um trono de Baal dentro do seu coração. E acalma o seu coração, por quê?
Porque para a destruição do trono de Baal no meu coração, isso durou muito tempo. Isso não foi da noite pro dia. Não foi um mês, não foi 6 meses, não foram 6 meses. Então eu te peço assim, calma. Porque aquele poderoso tá aqui, ele tá aí dentro de você. Que é o Espírito Santo. Aquele que te conduz a toda e qualquer transformação e renovação. Amém? Um ponto para você descobrir o que é o amor, e aí eu quero dizer, você que chegou aqui, que você não acompanhou as outras ministrações, leia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, onde fala do amor. E aí nós estamos decodificando o amor para você entender o que é o amor ao dinheiro, entender essa estrutura que Deus criou. Eu estou apenas trazendo alguns pontos do plano da redenção, que Deus estabeleceu lá antes da fundação do mundo. E ele falou após o pecado do homem, após o homem ter perdido a presença do Senhor e ter perdido a mentalidade e a consciência das dimensões e das coisas espirituais. Um outro ponto do que é o amor, e aí eu quero que você perceba, olha o quanto isso é sério. E é aqui um dos pontos que a maioria das pessoas não gosta. O amor é uma dor. Uma dor. Existe uma dor. Uma dor. E aí eu quero começar falando o olhar de Deus e Jesus nessa situação, para depois eu aplicar na sua vida, certo? Para você entender o que é o amor e como você vai viver o amor de Deus. Como é viver, ainda que eu fizesse um monte de coisa se eu não tivesse o amor, né? Então, o que é o amor? Como eu sei que eu estou vivendo o amor de Deus e o amor a Deus sobre todas as coisas? E aqui vem um ponto, que o homem lá no Éden, quando ele peca, ele é acometido agora, depois da queda, depois da destituição da glória de Deus. O homem perde a glória de Deus, perde a presença de Deus, e agora o homem tem algo, ele tem uma dor. Ele tem uma dor. E qual é a dor do homem espiritual quando ele peca, quando ele cai? A dor de eu agora vou morrer eternamente. E agora eu estarei desprovida da glória de Deus. Desprovido da glória de Deus. Essa foi a dor do homem. Agora, presta atenção nisso aqui. Quem era Jesus quando o homem pecou? Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, assentado à destra de Deus. Presta atenção. Jesus estava em que posição quando ele olhou e o Pai e eles estavam ali, fizeram a promessa? Qual foi a promessa? A semente da mulher esmagaria a cabeça da semente, que é a serpente. Então, a semente, que é Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. E onde Jesus estava? Em que lugar ele estava? Ele estava num lugar, numa posição de dor? Não. Jesus estava numa posição confortável. Jesus estava filho de Deus, à destra do Pai,
reinando sobre todos. A Bíblia diz que não existe nome maior, melhor, mais magnífico do que o nome de Jesus. Então Jesus estava ali no céu de boa. Agora, o homem a quem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo formou a sua imagem, a sua semelhança, esse homem está agora perdido e destituído de quê? Da presença de Deus. E destituído de desfrutar do propósito. O nosso propósito original. E Jesus estava ali. Só que qual é o propósito original de Jesus? O propósito original de Jesus, quando ele desce do céu, ele fala isso até os últimos momentos dos seus últimos suspiros. O propósito de Jesus era fazer a vontade, e é e sempre será, fazer a vontade do Pai. E quando o Pai, ele está ali diante da circunstância de agora, aqueles aos quais eu formei, eles não podem mais estar na minha presença. Aqueles os quais eu formei agora estão condenados à morte eterna. E Jesus, sabendo a vontade do Pai, qual é a vontade do Pai? Que nenhum sequer pereça. A vontade do Pai é que nenhum se perca. E Jesus disse, aí eu ouvi uma história, e eu vou trazer ela aqui antes de eu explicar o que Jesus disse. Eu ouvi uma história de um rei, eu acho que foi até o Rodrigo Silva que estava contando essa história. E ele contou a história de um rei que estabeleceu como decreto que fosse perfurado os olhos de todo aquele que cometesse algum tipo de crime. Então, a condenação era perfurar os 2 olhos. E um certo dia, chegou diante do rei a notícia de uma condenação. E disse, olha, teve uma pessoa que cometeu esse tipo de transgressão, esse tipo de crime, e a condenação para essa pessoa é perfurar os olhos. E o rei disse, ora, a palavra do rei não pode ser anulada, não pode ser cancelada. Então eu, como rei, eu não vou mudar esse decreto. Cumpra-se o decreto. E a pessoa disse, ó rei, mas tem uma coisa. Essa pessoa de agora é o seu filho. E o rei, diante daquele impasse, diante daquela situação, agora eu quero que vocês imaginem qual é a decisão que o rei tinha que tomar. A palavra do rei não pode voltar atrás. O rei, o que ele ia fazer? Então o rei ali, diante daquela situação, ele disse, o decreto vai sim ser cumprido. O decreto vai ser cumprido porque o decreto não é possível de anulação. O decreto vai ser sim executado. E sabe o que o rei diz? Só que o meu filho vai continuar bem. Eu quero que fure os meus 2 olhos. Mas que o meu filho, eu vou pagar por ele. Eu vou pagar por ele. Os olhos dos meus filhos, do meu filho, vai continuar normal, intacto. E o rei assim fez. E esse rei, ele é Jesus. Jesus, para manifestar a vontade do Pai, ele diz, Pai, os teus filhos, o Senhor vai me dar também como filhos. E eles não precisarão morrer.
eles não precisarão viver longe da tua presença. Sabe por que que Deus amou quando ele deu o filho? E por que o filho amou quando ele decidiu fazer a vontade do Pai? Porque o filho desfrutava daquilo que ele sabia, que não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que desfrutar da presença do Pai, da glória do Pai, desfrutar do propósito do Pai e viver e reinar junto com o Pai, sendo um com o Pai. E Jesus nessa hora, aqui vai, ele olhou para a dor do homem e ele pensou: se fosse eu sendo destituído da destra do meu Pai, se fosse eu condenado a morrer eternamente, então Deus deu Jesus. E agora eu quero que você olhe sob a ótica de Jesus. E Jesus amou, porque Jesus obedeceu à vontade do Pai, que era resgatar, e que ainda é, resgatar os filhos à sua presença. E aí a palavra dor, e a dor que antes era somente do homem, ela tornou-se a dor de Jesus. E aqui vai. Não existe amor, não existe demonstração de amor quando eu não sou capaz de assumir o lugar de alguém momentaneamente, para que esse alguém possa desfrutar do que hoje eu desfruto. Aí eu quero trazer para sua vida. Sabe quando é possível amar a Deus, amar a Jesus sobre todas as coisas? Primeiro ponto, só é possível quando a sua dor é sarada, quando o seu problema é sarado e resolvido em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus resolve a sua dor, quando você acessa a dor, o sacrifício que Jesus viveu, e acessa a promessa, acessa tudo que vem de recompensa por causa da dor que Jesus viveu, a sua dor é resolvida. E quando você agora tem a sua dor resolvida por Jesus, você agora entende Jesus. Eu só consegui entender isso que eu tô trazendo aqui para você quando o Espírito Santo de Deus me deu por revelação que amar, primeira coisa, amar. Eu preciso acessar em Jesus a cura, a libertação para minha dor. Lembra do propósito? É uma causa. Jesus, ele assumiu o plano. Ele assumiu o plano de resolver o problema, a dor. E eu só resolvo o meu problema, você só resolve o seu problema, a sua dor, naquele que se fez dor, que assumiu a dor. Eu preciso ir lá na cruz, eu preciso ir lá na dor de Jesus. E lá na consumação da promessa e acessar isso para minha vida. Quando eu acesso isso para minha vida, eu entendo que agora eu estou numa posição
Eu estou hoje à destra de Deus Pai, juntamente com Jesus. E agora eu estou falando de mim mesma, do meu exemplo. E eu, Gleiciane, desejo que você esteja como eu estou hoje, porque eu acessei o meu lugar em Cristo Jesus, a minha cura em Cristo Jesus, a minha libertação em Cristo Jesus, a minha identidade em Cristo Jesus. Então, forma-se um triângulo. O Pai desejou, o Filho fez, eu acessei o que o Filho fez. E agora eu sou uma com o Filho. E por isso eu sou uma com o Pai. E agora eu, enviada, porque Jesus, quando ele sobe, ele diz: eu vos envio como o Pai me enviou. Porque Jesus não está aqui na terra em carne, mas por causa do Espírito Santo, o Senhor nos envia. E agora eu me posiciono em Cristo Jesus. E eu desejo que você seja resgatada na sua dor, no seu problema, em Cristo Jesus. Para que você tenha a sua dor sarada, você precisa acessar a dor de Jesus na cruz. Para que você acesse as promessas, para que você acesse o amor de Deus, o propósito original, você precisa acessar a dor de Jesus na cruz. Porque se você não acessar a dor de Jesus na cruz, se você não acessa a cruz, você não acessa o sangue. E se você não acessa a cruz e o sangue, você não acessa a recompensa. Então, o primeiro ponto é a dor. O segundo ponto, quando você acessa a dor, você tem uma dor. Você vai agora para o segundo ponto, escreve aí: sacrifício. 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 Rebassure. Sabe o que é o amor? Jesus, ele estava numa posição. Sabe qual era a posição de Jesus? Fazer a vontade de Deus ali, sabe? Naquela atmosfera ali, naquele lugar. Só que teve algo que Jesus precisou fazer. E esse algo foi um sacrifício de Jesus. Às vezes você já está pensando no sacrifício de Jesus lá na cruz, né? E no direito nós temos um jargão que fala assim: isso é mero exaurimento. Então eu quero que você entenda. O que é exaurimento? É só assim, a demonstração daquilo que já tinha sido estabelecido na mente de Jesus. Porque o sacrifício lá na cruz, a morte de Jesus, a morte maldita de Jesus na cruz, porque morrer na cruz era a pior maldição. A maldição era a cruz. Então, quando nós olhamos para a cruz, a gente pensa: o sacrifício de Jesus foi aqui, né? Ali foi o exaurimento do sacrifício. Ou seja, a manifestação, a demonstração do sacrifício. De forma visível. Só que o sacrifício de Jesus, ele aconteceu ainda no céu. E é esse o ponto em que você vai entender agora, de uma forma muito profunda, o que é o amor. Jesus, ele, Filho de Deus, à destra do Pai. E qual era a vontade de Deus? Que Jesus fosse entregue, que Jesus fosse enviado. Então Deus daria o seu filho. Essa era a vontade de Deus, foi essa. Olha, eu preciso Jesus. Vamos imaginar uma conversa. Claro que não foi assim porque eles são um. Mas isso tudo é pedagógico para nós entendermos.
Imagina Deus dizendo, olha, a minha vontade é que aqueles meus filhos sejam resgatados, restaurados à minha presença. E só tem um jeito. Eles perderam o sangue, o seu sangue, o sangue de Jesus, quando eles pecaram. E por causa que eles não têm o teu sangue, eles não podem mais estar na minha e na nossa presença. Então eles não podem mais ter vida eterna, eles não podem mais... E tanta coisa que você sabe que na ministração da parte 1 eu falei. Então, você precisa se entregar por amor de mim, porque eu amo os meus filhos. Então o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Agora vamos olhar o amor de Jesus. Jesus, Ele olhou qual era a vontade. Vamos olhar separadamente, isso é didático, tá? A vontade de Jesus, por exemplo, a minha vontade agora era de estar deitada, descansando com a minha família. Tranquila. Essa é a vontade da Gleiciane carnal. Mas a Gleiciane espiritual, ela está aqui, fazendo a vontade do Senhor. Então a vontade de Jesus era continuar ali no trono, governando todas as coisas. Só que Jesus sabia. O propósito de Jesus é ser rei dos reis. Então, o propósito de Jesus dependia do meu resgate e do seu resgate. Quando Jesus pensa, isso aqui eu tô falando didaticamente, gente, só para você entender. Ele pensa, ora, do que adianta eu estar governando e reinando se eu não tenho os filhos? Cadê os reis pelos quais eu sou rei? Eu sou rei de quem? E Jesus disse, para que eles estejam também comigo, eu, Pai, vou fazer a tua vontade. A minha vontade é de que nada disso tivesse acontecido e o céu tivesse normal aqui. Só que eu abro mão da minha vontade, Deus, para fazer a tua vontade, Pai. Porque a tua vontade, ela tá ligada com o meu propósito, que é governar sobre reis. E os filhos que o Senhor me der serão os reis sobre os quais eu sou o Senhor. Então, Jesus, ele deixa de fazer a sua própria vontade. E ele se entrega. E ele desce do céu. Ele desce do céu. Por isso os homens tinham que sacrificar com sangue seu melhor e mais puro animal para entender o sacrifício de Deus por nós, exatamente. E mesmo assim era uma incompreensão superficial. Agora agora bem, eu vou voltar. A dor do homem, a dor do Pai por causa da destituição da glória do homem foi a dor de Jesus. Por causa que a dor do Pai foi a dor de Jesus, agora Jesus, ele se entrega por amor ao Pai. Ele diz, eu decidi fazer a vontade, não a minha, mas a vontade do meu Pai. Aí eu quero ler alguns versículos aqui para você entender do que nós estamos falando. João 5, versículo 30, diz assim, Jesus dizendo, e aqui vem muitas das revelações sobre isso que nós estamos falando. Então, amor é palavra, amor é propósito, amor é promessa, amor é dor, amor é sacrifício. E aqui vem, eu não posso fazer nada. Olha o que Jesus diz. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha própria vontade,
mas a vontade do Pai que me enviou. Prestem atenção nisso aqui. Eu não busco a minha própria, anota essa palavra, própria vontade. Eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Eu vou repetir. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Perceba? Mateus 12:50. Mateus capítulo 12, versículo 50 diz: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é o meu irmão e irmã e mãe. Aqui Jesus estava sendo indagado sobre a sua mãe. Olha, veja a sua mãe. Ele disse, opa, meus irmãos, minha irmã, minha mãe, ou seja, sangue do meu sangue, só é sangue do meu sangue qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Sabe o que Jesus está entregando aqui? Só é a minha imagem, a semelhança, e tem domínio quem faz a vontade do meu Pai. E eu quero te entregar algo. A identidade de poder, o ápice, o ponto máximo da identidade de poder, ela é estabelecida. Esse é um sinal, viu? Anota aí. O sinal é fazer a vontade do Pai. Esse é um dos maiores sinais de que a identidade ela foi verdadeiramente estabelecida. E o que significa fazer a vontade do Pai? Vamos pegar uma palavra que resume isso? Eu não nasci para fazer a minha vontade, Jesus diz, mas para fazer a vontade do meu Pai. O que é identidade? Assim, uma palavra para você sempre lembrar disso. Obediência. Parece simples, né? Mas agora você vai entender o quão complexo isso é. O quão complexo é a obediência. E o quanto nós dependemos do Espírito Santo para que isso se estabeleça. Olha o que a palavra diz. Escreve aí no chat. Obediência é fazer a vontade do Pai. Obediência é fazer a vontade do Pai. Só que esse ponto é um ponto bonito. Esse ponto é um ponto bonito. Esse ponto é um ponto bonito. Agora, Mateus 7:21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Meu Deus, nem todo que diz Senhor, Senhor. Sabe, esse versículo está dizendo aquela passagem que diz assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos o mundo inteiro, ganhamos milhões de almas, viajamos, conferências, congressos, evangelizações. Nossa, Jesus! Senhor! Aí Jesus vai olhar e dizer: apartem-te de mim, porque eu não vos conheço. E aqui vem: quem faz a vontade do meu Pai. Não adianta no final. Aí você tá pensando assim, quem já assistiu às outras lives vai lembrar.
Uai, Gleiciane, eu achei que fazer a obra de Deus era fazer a vontade de Deus. Então, se eu fizer tudo que está na palavra aqui, começar a pregar o evangelho, fazer isso, isso não é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus. Eu quero que você pegue em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Peraí. Presta atenção, o que é a vontade de Deus? Como é que você vai saber da vontade de Deus? Romanos 8, versículo 14. Prestem atenção. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gleiciane, mas eu já recebi o Espírito Santo, eu sou filha de Deus, sim. Só que aqui o apóstolo Paulo ele está trazendo a identidade numa profundidade de demonstração. Você é filho porque o Espírito Santo habita em você, porque você confessou Jesus, você nasceu de novo. Agora, será que você tem vivido e manifestado e demonstrado na sua vida ser verdadeiramente filho? E aqui tem um ponto. Porque todos que são guiados, só é possível fazer a vontade de Deus sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, como eu disse, se você está pregando e esse não foi um comando do Espírito Santo, você está fora da vontade de Deus. Ah, mas pregar está na Bíblia, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Se o Espírito Santo não te mandou, não te ordenou, não te direcionou, não te guiou, você está vivendo maldição. Porque querer viver a palavra sem depender do Espírito Santo é maldição. É muito louco isso, mas é verdade. E eu tenho tremor e temor do Senhor para falar isso aqui. Olha o versículo aí que o meu digníssimo esposo colocou. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhe disse, esta é a única obra que Deus quer que vocês creiam naquele que ele enviou. E por que Jesus disse isso? Gratidão, viu? João 6, 28, que diz isso. E por que Jesus disse isso? Porque ninguém é guiado pelo Espírito Santo sem crer em Jesus. Plena e profundamente. Plena e profundamente. Agora, veja. Agora eu quero entrar num ponto aqui. Sacrifício. Gleiciane, então, o que eu tenho que sacrificar? Como assim? O que Jesus sacrificou? Não foi o sangue, não foi o corpo dele lá, não? Não, ali, lembra, exauriu o sacrifício. Exauriu. Aconteceu o sacrifício. Qual foi o maior sacrifício de Jesus? Quem aí já entendeu, já coloca no chat. O maior sacrifício de Jesus foi sacrificar, e ele deu essa revelação, a sua própria vontade. O que é a própria vontade? O que é isso? Jesus veio em carne. O que a carne tem? O que a minha carne tem? O que a tua carne tem que eu e você precisa sacrificar? Anota. Própria vontade. Própria vontade. Anota isso. Eu preciso sacrificar a minha própria vontade. E aí, eu quero ir com você. Nós paramos em sacrifício, certo? Vocês estão vendo, né? Já são quase 7 horas. E eu tô aqui. Agora eu quero trazer uma revelação assim que... Uau! Meu pai! Presta atenção nisso. Gênesis... Lá no início. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3,
versículo 22. Gênesis 3, versículo 22. Olha bem o que a palavra do Senhor diz. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Aí o Senhor tirou o homem do jardim. Mas a minha pergunta para você é, se você... Coloca no chat a sua resposta. Em que aspecto Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós? Como assim? O homem peca, ele é destituído da glória de Deus, e depois que o homem pecou, o Senhor diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Quando o homem peca, veja, presta atenção aqui. Pega isso. O que Satanás diz para Eva? Diga-se alma. O que Satanás diz para a alma do homem? O que ele diz? Olha o que ele diz. Presta atenção. Rebassore mandel. Oh, aleluia. Versículo 5, capítulo 3. Satanás diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Vós sereis como deuses. Satanás disse para Eva que quando ela e Adão comesse, eles seriam como deuses. E aqui, o próprio Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Em que aspecto? Aí eu quero que você entenda algo. Eu vou repetir o versículo aqui para você entender. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus tem um atributo que o homem carnal tem. O homem carnal, pecador, tem esse mesmo atributo. E sabe esse ponto? Esse ponto é o ponto que se chama idolatria. Aqui está a raiz da idolatria. Você sabe o que é idolatria? O homem carnal tem a própria vontade. Nós estamos falando de sacrifício. O que é o amor? O amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é sacrificar a minha própria vontade carnal. Quando é que eu adquiri a minha própria vontade? Quando eu estava ouvindo Satanás lá no Éden, o engano. Quando o homem começou a ouvir o engano, e eu digo, Adão e Eva eram um. Eles eram carne da própria carne, osso do próprio osso, sangue do próprio sangue. E quando Eva repete tudinho para Adão, o que eles fazem? Qual que era a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus? O que Deus diz? E Deus, capítulo 2, versículo 18. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Qual era a vontade de Deus para o homem? Obediência. Ou seja, ouvir, guardar e ser guiado somente pela voz do
Pai, somente pela voz de Deus. Só que quando Eva ouve e Adão ouve a voz do engano, sabe o que eles estão ouvindo agora? A sua própria vontade. E eles deixam de ouvir a voz de Deus, de guardar o que Deus disse, fazer o que Deus disse para fazer a sua própria vontade. Quando eles fazem a sua própria vontade, o que acontece? Eles perdem a glória, a presença e a visão e a consciência, a mentalidade espiritual. E eles descem. E eles são expulsos do jardim. Porque agora o homem, ele está como Deus. Não é ser semelhante, não. Agora o homem carnal, ele é como Deus. Ele é igual a Deus, o homem carnal. O homem carnal, por isso que a Bíblia diz que a carne para nada aproveita, porque ela é pó e cinza, ela não é nada. E quando nós queremos viver a nossa vida fazendo a nossa própria vontade, nós estamos sendo deuses de nós mesmos. E isso é idolatria. Muitas vezes eu perguntava para o Senhor assim: Senhor, onde está a idolatria em Gênesis? Porque a palavra diz lá nos mandamentos, o primeiro mandamento é: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e não levantarás, não farás imagens para si. Ele está falando da carne, ele está falando da vontade carnal. Sabe essas estátuas? Elas são mero exaurimento. Ou seja, o que a estátua representa para essa pessoa já está estabelecido dentro do coração. Agora, o que tem dentro do teu coração determina se você tem sido Deus da tua própria vida. E eu vou dizer para você, por muitos anos da minha vida, sentada em um banco de igreja, cultuando todos os domingos, ouvindo a palavra, eu era uma idólatra, eu servia as minhas próprias vontades, eu andava conforme os meus próprios caminhos, a minha própria mente, os meus próprios pensamentos, os meus próprios desejos. Por quê? Porque eu buscava um resultado. E o significado do resultado para você é exatamente o como você vai levar a sua vida. E é exatamente o que vai diferenciar uma vida idólatra de uma vida verdadeiramente devota e que ama a Deus sobre todas as coisas. É louco isso. É louco. Mas a idolatria, ela tá oculta no coração. Tem gente que fala: aquela religião é idólatra porque ela tem um monte de santo. Não, aquilo ali, preocupa não. Preocupa com o teu coração. Porque é no teu coração que tá a idolatria. É no teu coração que tá ou não o altar. E esse altar ou é para Baal ou é para Deus. Agora depende disso aqui. O que é resultado para você hoje? Até o dia de hoje, você tinha uma mentalidade: resultado para mim é isso. E eu quero te mostrar algo. Ó. Aqui está o seu homem carnal. Aqui está o seu homem espiritual. Quando você faz a sua própria vontade, o seu Deus se torna a sua própria vontade. Você se torna o seu próprio Deus. Quando eu digo: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, o que verdadeiramente, eis-me aqui, qual é a tua vontade? Aí o homem espiritual começa a depender do Pai. Depender do Pai. Olha aqui. O homem carnal, ele é aniquilado. E você deixa de idolatria e começa a viver a obediência. Agora vamos entender. Vamos entender. Eu tô em sacrifício. Meu Deus. Mas eu acho que eu vou conseguir resumir aqui. Aí, por trás do sacrifício, aqui.
por trás do sacrifício. Então eu preciso matar a minha carne. Sabe aquele negócio que as pessoas falam assim: ah, minha carne tem que morrer, a sua carne tem que morrer. A sua carne tem que morrer. Sabe o que significa isso? A sua própria vontade tem que morrer. O Senhor, Ele está esperando que a sua própria vontade morra. E como a sua própria vontade começa a morrer? Romanos 8:15. Quando eu começo a perguntar para o Espírito Santo. Eu lembro quando a minha carne começou a morrer. E eu preciso contar isso aqui antes de trazer o fechamento para você. A minha carne começou a morrer em 2018. Quando eu recebi do Senhor, eu fui cheia da unção da presença. E a unção da presença, além dela ter me libertado do cativeiro que eu estava vivendo, daquela prisão, da depressão, de toda aquela loucura que eu estava vivendo, a unção da presença, ela trouxe para mim, anota essa palavra, temor. Nós não vamos falar do temor hoje, mas nós vamos ter um encontro para falar só do medo e do temor. E vocês vão ficar chocadas com a revelação sobre o medo e o temor. E depois que eu, cheia dessa unção, e quando o Senhor disse para mim assim, eu estava como advogada e eu estava também como servidora pública, concursada há quase 10 anos, e eu tinha três funções dentro do sistema lá. E o Senhor disse para mim assim, sai de todas as funções. Só que sair de todas aquelas funções me custaria 50% do meu salário. Só que eu estava cheia da unção da presença. E quando o Senhor disse, sai, desce, eu disse, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu saí. Meu esposo, graças a Deus, concordou. Achou ruim, né? Por um lado, financeiro. E eu saí. E eu quero só te dar aqui uma direção. Quando a vontade de Deus começar a ser estabelecida na sua vida, uma das primeiras coisas que você vai sentir vão ser sacrifícios financeiros. Sacrifícios financeiros. Porque tá ligado diretamente ao trono que está estabelecido no coração de um monte. E eu não tô falando do ímpio, não. Eu tô falando dos filhos de Deus. Eu tô falando da igreja. Da igreja. A igreja está sendo devastada, destruída por causa do altar oculto de Baal dentro do seu coração. Fazendo a sua própria vontade e deixando de fazer a vontade de Deus. E mais pra frente, o Senhor pediu pra eu sair do ambiente. E eu precisei sair do ambiente. O Senhor me tirou do ambiente. Eu renunciei a cargos, eu renunciei a salários, eu renunciei a ambiente, eu renunciei a posições, eu renunciei à minha vontade. Qual que era a vontade carnal? Continuar ali. Mas eu comecei a depender da voz do Espírito Santo. E um outro ponto foi em 2021, quando o Senhor, e isso aqui você vai ficar chocado. Quando o Senhor, ele disse, eu preciso de você, você vai viver seu propósito. E eu estava sentada naquela cadeira ali, redigindo os contratos, ali na administração pública. E o Espírito Santo disse para mim, sai. Mas sabe onde que estava o meu pensamento no que era resultado para mim? O que era resultado para mim, Gleiciane? Dinheiro. Dinheiro. Porque eu havia aprendido que ou você tem, ou você não é. E amanhã nós vamos fechar esse assunto. E eu vou trazer para você a pirâmide invertida. Porque tem uma pirâmide que diz que primeiro você é, depois você faz, depois você tem. E eu vou trazer uma pirâmide, a pirâmide do reino para você amanhã. E é a pirâmide invertida. E você vai entender algo sobrenatural. E você vai entender algo sobrenatural sobre
sobre essa dinâmica do ter, do fazer, do ser, sabe? Esse embrólio que as pessoas têm pregado por todos os lados. Então amanhã o Senhor vai te dar uma revelação muito, muito profunda sobre isso. Ele acaba de me dizer que eu não vou falar isso hoje, que vai ser amanhã. Então o resultado pra mim era dinheiro. Mas não era assim, Gliciane, você quer só dinheiro? Não, eu queria tudo que o dinheiro, mas assim, pra mim resultado era dinheiro. Se eu não sou bem sucedida, se eu não tenho um bom carro, se eu não tenho uma boa casa, isso pra mim não era resultado. Resultado pra mim era, você tem um currículo, você tem todas as coisas e você tem o dinheiro. Por quê? Porque resultado pra mim tava ligado à minha carnalidade. Pro homem carnal, resultado é dinheiro. Pro homem carnal, resultado é conquistas carnais, materiais, humanas. Esse é o homem carnal falando. Se eu perguntar para qualquer pessoa que ainda não está vivendo a plenitude da mentalidade espiritual, ainda não se estabeleceu dentro dele a identidade plena de poder, essa pessoa vai me dizer, olha, resultado para mim é você prosperar muito, é você ter dinheiro e ainda poder ajudar o reino. Por quê? Porque Satanás, ele tem encarregado os filhos de Deus de pregarem essas coisas. Ele tem trazido, o trono de Baal está tão estabelecido no meio da igreja que muitos que se dizem do reino está pregando que resultado é dinheiro. Se você não é próspero, você não tem resultado. Se você não tem dinheiro, você não tem resultado. E isso está sendo uma divisão no meio do povo de Deus. E isso está trazendo muita destruição e derrota para o evangelho. Mas Deus está tudo com isso no controle. Agora, em 2021, o Senhor falou assim pra mim, sai. Eu falei, Deus, mas e o mês que vem? Como é que eu vou ter o salário aí? Como é que eu vou sair hoje e aí? Aí ele disse, sabe o que a voz do Espírito Santo disse pra mim? Ele disse pra mim assim, se você sair com um salário fixado, ou seja, uma garantia financeira, você não vai estar saindo pelo propósito, você vai estar saindo pelo dinheiro. Se você quer garantia de mim de dinheiro, você não vai sair por obediência, você vai sair pela recompensa. E o Senhor falou pra mim tão forte aquela hora. Ele me confrontou, o Espírito Santo foi muito forte. E ele disse, ou você vai viver por propósito, ou você vai viver pelo dinheiro. Aí tem muita gente que nessa hora pode pensar assim, então ganhar dinheiro não é bom. Então eu tenho que viver de propósito e o dinheiro não importa. Não é bem assim, não. Não é assim. E você vai entender isso a partir de agora que eu vou fechar com você. Vou fechar aqui com você. Sacrifício. Sacrificar a minha própria vontade. O que é resultado pra você? O que é resultado pra você? Aí eu já comecei a falar. Resultado pro homem carnal. Resultado pra mentalidade carnal. É o que a cultura babilônica prega. O que a cultura babilônica prega? Resultado é dinheiro. Conquistas, bens materiais, uma família estruturada, filhos estudando do melhor, comendo do melhor. Essas coisas da terra. Isso é resultado. Isso é a mentalidade, a consciência carnal. Isso é resultado. Agora, muitas de vocês já devem ter pego ao longo da ministração. O que é resultado para o reino? E eu vou perguntar. O que é o resultado para o reino de Deus? E para a mentalidade espiritual? E para o meu homem espiritual? O que é resultado de acordo com a cultura do reino de Deus? O que é resultado? Alguém aí já imagina? E aí eu vou ler o versículo. O versículo que diz assim. Na verdade, João 5,19. João 5,19. Na verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo. Porque todas as coisas que ele faz, o filho também, da mesma forma,
o faz. Resultado para o reino é fazer a vontade do Pai, vendo o que o Pai faz. Visão. Aí diz João 14:10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. E ele estava falando de quem? Do Espírito Santo de Deus. Fazer exatamente o que o Espírito Santo de Deus te ordena. É fazer a vontade de Deus. E isso é ouvir a voz do Espírito Santo. Ver, ouvir. Se vós me amais, João 14:15. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E isso ele está falando do coração. Ele está falando de quem você é. Se você me ama, você guarda o que eu disse. Se você me ama, você depende da minha voz. Se você me ama, você tem a visão do que eu estou fazendo. Só que aqui eu vou voltar para uma palavra, lá do início. Se você ama a Deus sobre todas as coisas. E amar, o original, bem no início, a palavra falar. E disse Deus, lá em Gênesis capítulo 1, quando diz assim, ó, e disse Deus. Eu deixei essa revelação por último. A palavra diz e disse Deus. A palavra disse no original hebraico, sabe o que ela, sabe qual é o nome? Disse amar. Amar. Tá escrito amar. E disse Deus, haja luz. Sabe o que é amar? O ápice do amor? Jesus, ele pregou o reino e ele disse, buscai o reino de Deus. Primeiramente, buscai o reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? Ele estava pregando o lugar no qual ele morava. Ele estava dizendo, olha, e eu, Gleiciane, eu estou aqui. Eu estou dizendo, olha, para você amar a Deus, você precisa fazer a vontade de Deus. Para você amar ao dinheiro, você simplesmente só faz a sua própria vontade. Jesus, ele veio para ser o nosso modelo e ele veio para amar. E sabe como ele manifestou o seu amor? Ele falou. A Bíblia diz, aquele que crê, fala. O apóstolo Paulo diz, eu criei, por isso falei. Então, o sacrifício é crer. Mas o primeiro sacrifício é abrir mão da minha própria vontade para crer. Até que eu creia, até que eu entenda. Até que eu entenda. Agora veja. O que é resultado para você hoje, até o dia de hoje? É exatamente aquilo que estava governando a sua vida. Se até o dia de hoje o resultado para você tinha relação com as coisas dessa terra, é porque no seu coração ainda existe um altar. E eu creio de todo o meu coração que esse altar começou a ser destruído desde o primeiro momento em que você começou a ouvir a palavra do Senhor. Agora você deve estar se perguntando, Gleiciane, então como que eu sei que uma pessoa, ou como que eu sei se eu amo ao dinheiro ou se eu amo a Deus sobre todas as coisas? Independente do nível em que você esteja. Eu, por exemplo, eu lembro exatamente, eu comecei a falar daquela hora do salário, né, do que o Senhor disse, do propósito, e não concluí. Mas eu vou concluir amanhã. Aí eu vou contar o que aconteceu sobre essa questão do dinheiro, e eu vou contar uma das maiores renúncias e relacionadas ao dinheiro que o Senhor me pediu, eu vou contar amanhã.
Mas o que você deve estar pensando? Como que eu sei? Primeiro sinal que uma pessoa, o altar do coração dela está estabelecido e o Senhor dela é Baal. Quando essa pessoa não está sendo guiada plenamente pelo Espírito Santo. Como assim? Ela vai sair de casa, ela vai sentar numa mesa, ela vai fazer segundo a sua própria consciência, segundo a sua própria vontade, o que ela acha, o que ela acredita que vai dar certo. Ela vai fazer um negócio, ela vai fazer um negócio porque vai dar lucro, porque é melhor e é segundo a vontade dela. Todas as decisões, todos os pensamentos dessa pessoa, ela toma decisões 24 horas por dia com base no que ela acha, com base no que ela conhece, com base nas suas próprias experiências, com base na experiência de alguém. Ela age por sua própria vontade. O sinal, esse é o macro sinal. Essa pessoa. E a pessoa que tá no reino, pregando o evangelho. Ela tá fazendo um monte de coisa e ela tá bombando. Tem milhões de seguidores, ganha milhões de dólares e reais. E, né? Aí vem um segredo. Gleiciane, mas fulano ganha tanto dinheiro. Ele ama o dinheiro, então. E se tudo que ele estiver fazendo estiver desde o início ou está sendo guiado pelo Espírito Santo? Se uma pessoa está ganhando, fazendo muito dinheiro, só que o coração dela travou, voltou, o coração... Aí, coloquei meus dados aqui que a minha internet está falhando. Voltou para vocês? Ok? Como que eu sei, Gleiciane? Então não é pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem que eu vou saber que ela ama o dinheiro. Nem se ela tem pouco, nem se ela tem muito, nem se ela não tá fazendo, nem se ela tá fazendo muito. Por base com esses dados, não tem como eu saber se ela ama o dinheiro ou não. O que determina uma pessoa amar ao dinheiro não é o quanto ela tem, não é o quanto ela faz, não é o quanto ela consegue fazer, mas quem está guiando as decisões da vida dela. Quem é o Senhor da sua vida? Se for a sua própria vontade, Baal é o seu Senhor e você ama o dinheiro e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Espera as restituições, espera as recompensas. Espera. Agora, se o seu Senhor tem sido o Espírito Santo de Deus, Ele que é o guia e guia a toda a verdade. Verdadeiramente, Jesus é o seu Senhor. Gleiciane, mas e agora? Você falou isso aí, eu comecei a entender que o Deus do meu coração estava sendo Baal. E eu vou orar com você a partir de agora. E eu vou ministrar a unção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Baal será destronado do seu coração. E esse altar que antes era de Baal, vai ser, a partir de agora, restaurado. Um altar restaurado a Deus. Um altar restaurado a Deus. Quem entendeu? E quando eu sei, Gleiciane, que alguém ama o dinheiro, independente da quantidade de dinheiro que ela tenha. E não é sobre o dinheiro, gente. É sobre riquezas materiais. Quando é que eu sei uma pessoa ama o dinheiro? Ela é uma pessoa que age pelo seu próprio caminho, pela sua própria vontade. E assim, eu tenho o maior amor do mundo com essas pessoas. Tem muitas pepitas. Eu tava lembrando das minhas mentoradas. Tem muitas mulheres da comunidade que eu sei que ainda estão vivendo a mentalidade carnal no amor ao dinheiro. Só que eu vim de lá. Lembra do que eu disse sobre o sacrifício, sobre a dor? Eu entendo a dor. E por eu entender a dor, eu estou aqui como instrumento de Deus para orar pela sua vida. E para trazer consciência à mentalidade espiritual.
Amém? Eu vou orar. Revassore. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu ministro sobre a vida das tuas filhas e dos teus filhos nesta hora. Eu ministro, ó Pai, o poder do Senhor. Eu ministro, Senhor, a vontade do Senhor em cada coração, Pai. Eu ministro, ó Pai, que cada coração, Pai, onde havia o altar de Baal estabelecido, onde havia a vontade própria estabelecida, onde havia o altar da idolatria, Pai, eu agora, Senhor, aplico o sangue de Jesus sobre cada coração, Pai. Em nome de Jesus, todo altar que foi estabelecido a Baal nessas vidas, ser agora destruído agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu ordeno agora, pelo sangue de Jesus Cristo, todo altar que foi estabelecido desde o útero da sua mãe, todo altar que foi consagrado, que foi construído, que foi edificado ao longo da sua vida, ao longo das suas experiências, ao longo das coisas que você ouviu, das coisas que você viu, daquilo que você sentiu, daquilo que você entendeu, e por isso você passou uma vida buscando as coisas deste mundo. E em nome de Jesus eu aplico o sangue de Jesus. Eu ministro o sangue de Jesus no seu mais íntimo e profundo coração. E eu peço ao Senhor Espírito Santo, eu peço ao Senhor Espírito Santo nessa hora, vai tocando agora, Pai, cada coração, Pai. Vai tocando, Senhor, cada coração agora, Pai. E aqueles corações, ó Pai, que estão abertos, que entenderam, Pai, que precisam depender do Senhor e serem guiados pelo Senhor, Pai, nesta hora. Espírito Santo, vai tocando com o seu poder. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu ministro, Pai. Eu ministro, Senhor, a unção da tua presença. Eu ministro a unção da tua presença. Toca com teu poder nesta hora, Pai. Toca agora, Pai. Toca agora, Pai. Toca agora nesse coração, Pai. Toca, Pai, e estabelece agora o teu poder. Oh, Pai, eu ministro o teu poder, Pai. Eu ministro o teu poder, Pai. A tua unção, Pai, da tua presença, Pai. A unção que estabelece o temor, a unção que estabelece a obediência, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ser arrancada agora todas as raízes do amor ao dinheiro. Ser arrancada agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o sacrifício vivo de Jesus, o sangue de Jesus agora entra no seu coração. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele entra agora no seu coração. O amor de Jesus Cristo agora entra no seu coração. E todo o altar agora é destruído pelo nome. O nome do Senhor Jesus Cristo. E toda impureza seja removida. Em nome de Jesus Cristo, toda impureza seja purificada pelo fogo consumidor. Oh, oh Espírito Santo. Eu ministro as manifestações dos seus sinais e maravilhas. Eu ministro sobre as mãos, sobre o rosto das suas filhas, sobre todo o corpo. Eu ministro agora o pó de ouro, Pai. Eu ministro a manifestação da glória da tua divindade. Eu ministro agora, Senhor, o pó de ouro sobre as mãos, sobre as tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, que manifeste a tua glória.
Esse que seja um sinal do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu ministro agora o pó de ouro sobre a sua vida, como demonstração e sinal da graça, da glória do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor 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 Jesus. Para vocês verem o pó de ouro, minha mão tá tomada de pó de ouro. Para vocês verem o pó de ouro, vocês pegam uma lanterninha, vocês vão olhar nas mãos, às vezes no rosto também. O Senhor liberou uma unção muito poderosa, o Senhor liberou poder. E você vai, quem tomou posse, quem estava apto para receber, quem estava quebrantada para receber, recebeu, porque eu de sentir. Muito forte o poder de Deus, muito forte. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui. E amanhã vai ser ainda mais poderoso. Porque a cada dia o Senhor tem feito ser ainda mais poderoso. Para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Amém? A glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu ministro a paz. Eu ministro a graça. Eu ministro o poder. Eu ministro a presença, a dependência, a obediência ao nome do excelso, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Depois vocês deixem lá na comunidade o testemunho de vocês. Pode deixar o vídeo do pó de ouro, tá? Coloca... Não dá pra ver aqui, mas eu vou filmar pra vocês, tá bom? Um beijo e glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Vi pó de ouro, a Ponciana, vi pó de ouro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E mais do que o pó de ouro, mais do que essa manifestação, do que esse sinal, é a unção da presença que foi liberada aqui. Liberada. Desde o início da palavra, a unção da presença estava sendo liberada. E com mais intensidade agora no final, quando nós oramos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Filma aí e coloca lá na comunidade, amém? Um beijo. Força e coragem para viver a vontade de Deus e sacrificar, mortificar a sua própria vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Gratidão por todas vocês. Vocês são maravilhosas. Vocês são surreais.